Quem é o apóstolo Paulo e qual foi a sua contribuição para a proclamação do Evangelho a toda parte do mundo? Olá, hoje vamos falar sobre o chamado do apóstolo Paulo. Nós hoje vamos falar do percurso dele, como ele foi chamado e como era a vida dele antes de ser o apóstolo Paulo. Agora vamos falar da vida do Paulo antes de se tornar o apóstolo. Paulo, antes de se tornar apóstolo, era um chamado Saulo e ele dedicava-se à perseguição aos cristãos. Então, nem sempre ele foi apóstolo. No início, ele era contra o cristianismo. No início, ele perseguia todas as pessoas que proclamassem o nome de Jesus Cristo. E para entendermos melhor essa história, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, versículo 3. Passo a ler, acompanhe. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte e anunciando a palavra. Nessa parte nós podemos entender muito bem que o apóstolo Paulo era contra o cristianismo. O apóstolo Paulo era contra tudo o que proclamasse o nome de Jesus Cristo. Ainda no livro de Atos, vamos ver capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daqueles seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, Saulo ainda com aquele plano de perseguir os cristãos, com aquele plano agressivo de prender todo aquele que proclama o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pede uma carta para dirigir-se a Damasco, a fim de prender as pessoas que ainda professavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas pelo caminho ele depara-se com uma grande luz. Vamos ver isso em livro de Atos 9, versículo 3. Diz assim a palavra. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo nada. Então, eles conseguiam ouvir a voz que falava com Saulo, mas não conseguiam ver quem estava a falar. Somente Saulo conseguia ver essa grande luz que, por meio dela, ouvia-se uma voz de Jesus Cristo a falar com ele. Aquele que perseguia os cristãos tornou-se um dos maiores apóstolos já visto em todos os tempos. A missão de Saulo naquele dia era de ir a Damasco e destruir todo aquele que se chamava cristão, todo aquele que professava o nome do Senhor Jesus Cristo, mas pelo caminho todo mundo. Vamos ver agora Atos 9, versículo 8, o que diz. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. 9. E esteve 3 dias sem ver e nem comeu
nem bebeu. E havia ainda mais um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Isso em versículo 11. Versículo 12, diz assim a palavra: E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, Ananias, quando recebe essa visão de ir ao encontro de Saulo, ele volta a responder ao Senhor: eu ouvi muitos a falar sobre este homem. Ele tem atormentado ou perseguido os seus santos em Jerusalém, mas o Senhor mesmo assim manda o Ananias ao encontro de Saulo. O Senhor, em resposta a Ananias, ele disse o seguinte, no Atos 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meus irmãos, onde todo mundo via um destruidor, onde as pessoas sofriam por ver Saulo como destruidor, ao ver Saulo como perseguidor dos cristãos, Deus viu no Saulo um vaso escolhido para a proclamação do Evangelho. Não importa em que estado o irmão está, não importa quantos pecados o irmão já fez, mas hoje podes te arrepender e converter-se ao Senhor e fazer a vontade do Senhor acontecer. Saulo era um perseguidor dos cristãos, mas a partir do momento que o Senhor entrou na sua vida, ele o aceitou, a vida dele mudou. Vale realçar que, depois de Saulo ser chamado, ele foi encarregado para levar o nome do Senhor Jesus Cristo, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos gentios, povos não judeus, aos reis e filhos de Israel e os demais, de tanto que o apóstolo Paulo cumpriu o que o Senhor lhe chamou para fazer. E também estava a se cumprir a seguinte palavra que o Senhor deixou para os seus discípulos ao partir. Isso podemos encontrar no livro de Marcos 16, versículo 15. Passo a ler. Em Marcos 16, versículo 15 a 16, diz o seguinte a palavra. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Com essa situação, a missão de Saulo, que passou a ser chamado Paulo, não foi diferente. Jesus Cristo, quando chama o apóstolo Paulo, ele faz com que ele seja o apóstolo, o mensageiro dele para o Evangelho ser proclamado aos gentios. Mas muito antes de vermos isso, vamos voltar um pouco para onde começamos. Abra sua Bíblia no livro de Atos 9, versículo 15. Passo a ler. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Foi assim, meus irmãos, que a vida de Paulo muda. Foi assim que Paulo, que antes era perseguidor de cristãos, passa a entrar na história do cristianismo, passa a ser o apóstolo Paulo, passa a ser o apóstolo para a proclamação do evangelho aos gentios. 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Então, Saulo, depois daquele maravilhoso transformação, depois de ser curado à vista, é batizado. E depois de ser batizado, fica alguns dias em Damasco, completamente com a vida transformada, e começa a pregar o evangelho nas sinagogas. Depois disso, Paulo proclamou o evangelho do Senhor a todas as partes que ele conseguiu chegar. Vai realçar também que, diante dessa situação, diante da pregação da palavra, Paulo não teve muita facilidade. Eu acredito que, devido ao seu histórico, que ele perseguia os cristãos. Quando ele começou a pregar o evangelho, as pessoas começaram a ter medo do que ele estava a falar, pois não acreditavam que ele de fato estava a ser usado pelo Espírito Santo. Ele estava a proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo de boa fé. Eles pensavam que o Paulo estava a criar uma armadilha para depois os prender. Enquanto isso, a vida de Paulo estava completamente, de fato, mudada. Por essa razão, Paulo teve que sofrer muitas perseguições. Paulo teve que pregar a palavra do Senhor nas piores condições possíveis. Pois digo isso porque o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ficou preso por causa do evangelho. E vale realçar também que o apóstolo Paulo, diante de todas essas situações, conseguiu cumprir com o propósito do Senhor Jesus Cristo, pois ele escreveu várias epístolas dirigindo aos Éfesos, Coríntios, Filipenses, Gálatas, Titos, Timóteo, entre outros que não mencionei aqui. Mas isso tudo mostra que o apóstolo Paulo, apesar das dificuldades, ele confiou no Espírito Santo, confiou em Senhor Jesus Cristo e não decepcionou o seu Senhor, mas sim pregou o evangelho. A mesma força que ele tinha antes para perseguir os cristãos foi triplicada e foi transformado para ele fazer a pregação do evangelho às pessoas. Paulo, depois do seu ministério, depois de ele realmente proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo, ele diz no final: combati um bom combate. Vamos ver isso no livro de 2 Timóteo 4, versículo 7. Passo a ler. O versículo 7 diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dera naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Meus irmãos, mais uma vez, isso mostra o quanto o apóstolo Paulo estava firme, estava convicto daquilo que fazia. O apóstolo Paulo, depois do seu ministério, ele diz: combati um bom combate. Meu irmão, não gostaria de um dia também poder dizer: combati um bom combate, guardei a fé, a coroa da justiça é me guardada. É um momento de transformar a sua vida, é um momento de você seguir o Senhor, é um momento de sentar e refletir e aprender com a vida do apóstolo Paulo. Obrigado pela sua companhia. Espero que esse estudo tenha mudado a sua vida, tenhas aprendido alguma coisa com esse estudo. E dizer que, se permitires, se aceitares o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a sua vida pode mudar.
E podes também, através da sua vida, mudar a vida de outras pessoas. Podes marcar a diferença na sua igreja, na sociedade. Porque essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Até o próximo. A vontade do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Até o próximo estudo.